Olá, Oi, gente, tudo tudo bem? bom? Então, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a escassez de água, que, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a água, tipo, já tá acabando. Já acabou, gente. Em muito lugar já acabou. Inclusive esse ano estão prevendo racionamento de água em São Paulo. São Paulo é uma das regiões mais escassez hídrica, populacional, digamos assim, né? Acho que o Marcelo até sabe mais sobre isso do que eu, porque todas as É, bacias estão fora, né, do município. existe uma má informação muitas vezes de falar assim, o Brasil tem muita água, o Brasil, né, tem as hidrelétricas e tudo mais, só que no fundo, quando a gente vai analisar a quantidade de água, o que é importante ver é a quantidade de água por população que usa. Então, como a gente está aí nessa megalópole que é São Paulo, né, que é um negócio gigantesco, tem muita gente aqui muito concentrada, os nossos níveis de água per capita, né, disponíveis na nossa bacia, elas muitas vezes chegam muito próximos dos níveis per capita de Desérticos. desérticos, de países próximos aí de deserto do Saara e que são muito, muito, muito escassos, porque São Paulo, no fim, foi conformado num topo de bacia, então a gente está no início da bacia do rio do Alto Tietê, então tem pouquíssima água disponível para essa quantidade de população. O que acontece é que a gente tem que importar de outras bacias, né, outros lugares. Pensa assim, como se fosse o rio fosse um cone dividido por montanhas. Isso é o que a gente chama de bacia hidrográfica. Então, como a gente está no topinho do morro, a gente não está lá no vale, que é onde o rio tem muito mais água, Porque tem é, muito mais água porque tem muito escorrendo, né? mais tamanho de terra, né, É. escorrendo para aquele mesmo lugar. A gente tem que ir para além de outras montanhas, buscar, né, de rios de outros lugares para importar essa água para cá. Isso, por exemplo, em São Paulo, né? Mas também tem essa situação em muitas outras cidades e muitas outras regiões do Brasil. Enfim, tem regiões do Brasil que as pessoas têm que buscar água em balde, né? Então, Né? a gente também tem essa variação dentro do nosso país, que é uma variação impressionante, né, em termos de disponibilidade de água. E também tem uma questão que é a potabilidade, né, dessa água. Então, ao mesmo tempo que a gente teve uma super crise hídrica há poucos anos atrás, a gente teve também grandes enchentes em São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo, que é onde a gente vive, mas a gente sabe, a gente tem que entender, né, esses diferentes cenários dentro do Brasil. Então, assim, teve, ao mesmo tempo que tem enchente, não tinha água potável, né? Porque a água precisa de um tratamento, ela tem um padrão mínimo de potabilidade. Então, isso sempre falando de águas que são distribuídas por uma concessionária, né? Óbvio, não é isso. Ninguém vai buscar no poço, não tem controle de nada. Então, assim, é um recurso que é escasso porque requer muito, requer o tratamento, não tem para todo mundo, tem racionamento. A gente vai entrar num novo período, provavelmente, de racionamento em São Paulo, e a gente sabe que esse racionamento ele é muito mais pesado para as áreas periféricas ou para áreas mais altas de São Paulo também, porque às vezes não tem força, né, a água para chegar em pontos mais altos da cidade. Então, realmente é muito importante a gente usar esse recurso com racionalidade, né? A gente usar sempre pensando em economizar. E aí também tem a questão das pessoas falarem, ai, não, vou comprar um monte de caixa d'água e vou armazenar água, né? Só que aí tem um problema que isso pode gerar um problema de saúde, porque a água pode criar micro-organismo, né? Uma água limpinha, linda, maravilhosa, por mais que você tampe, tem bactérias, tem coisas que podem se proliferar nessa água. Na hora que você for tomar banho, na hora que você for escovar os dentes, né? Eu não tô nem falando de tomar direto essa água, mas qualquer água que entre em contato com o nosso rosto, ela tem que ser potável. Então, o ideal é sempre a gente, ao invés de pensar em armazenar quanto mais melhor, também tem limites, né? Mas é economizar,
pôr arejador em todos os pontos de água possíveis, né? Então, na torneira, sempre escovar o dente de torneira fechada. Se possível, ter chuveiros que sejam mais econômicos, né? Então, chuveiro elétrico, apesar de não ser nada eficiente em termos de energia, né? Ele consome muita energia. Para água, ele é um chuveiro bom, porque geralmente ele consome pouca água, né? Porque existe às vezes uma falta de informação que as pessoas acham que você aproveitar a água pluvial e simplesmente colocar lá uma caixa d'água que a água do telhado vai escorrer para lá e você vai pegar essa água em algum outro momento e vai usar. Ou vai colocar nas descargas e tudo mais. Só que toda água precisa de algum nível de tratamento. A gente tem normas brasileiras que inclusive regulamentam isso, para ver que nível de água nível de tratamento que você tem que usar para cada finalidade que a água tem. Então, a água que vai na privada para dar descarga realmente não precisaria ser potável, mas mesmo tem níveis de qualidade, né, que você precisa atender. E também existe um mito de que a melhor maneira de você economizar água é colocar justamente o aproveitamento de água pluvial, né? A gente sempre quando pega um cliente, sempre quando tem uma primeira conversa, todo mundo, quando fala de sustentabilidade, fala não, eu aproveito água de chuva. E você assim, tá, tudo bem, mas você tem torneiras que são eficientes? Aí a pessoa para assim, fica pensando, mas o que é torneira eficiente, né? Aí você vê que não tem assim um nível de entendimento do que é, né, a finalidade total do que é uma economia de água. A gente tem que sempre pensar no fim, né? Quando a gente está pensando, a gente quer, na verdade, minimizar o gasto total de água, não é? E daí a gente tem que adequar a melhor estratégia para isso. O que eu estou falando é que assim, existem meios mais efetivos de se economizar água do que aproveitando água pluvial. Tem coisas muito mais baratas de se fazer e mais efetivas que vão economizar mais água do que você colocar um aproveitamento de água pluvial. Não estou falando de você aproveitar a água de chuva ser ruim, eu só acho que tem que ter a estratégia certa para a coisa certa. Então, assim, não adianta você estar desperdiçando água e colocar um aproveitamento de água pluvial. Tem uma questão também, é que a água pluvial, ela está disponível em época de chuva, né? Então, que em tese, por exemplo, os usos que a gente tem para água pluvial rega de jardim, lavagem de piso, lavar o carro. Lavar o carro. E aí, regar o jardim em época de chuva não faz sentido, né? Se você já teve a chuva, né? O jardim já foi regado pela chuva, aí você guardou aquela água e você não vai regar o jardim de novo, senão você vai afogar as suas plantas. Tem muito essa coisa de assim, então chove no verão e daí no inverno, que é a estiagem, não, você não vai guardar usar. Não é que você vai guardar água em janeiro para usar em julho. Não, porque a água estraga, a né? Água estraga. A água vai estragar, porque é isso, ela vai ter micro-organismo, ela vai acabar ficando uma água podre que você não vai conseguir usar. Então, a gente sempre tem que pensar primeiro em reduzir o consumo, né? É usar menos água mesmo no geral. Então, sempre estar de torneira fechada, ver se não tem nenhum vazamento, usar arejador, usar metais, né, que gastem pouca água, né? Eventualmente até se usava, né, ou se usa bacia no banho para você usar para dar descarga, né? Principalmente em época de racionamento, que é muito crítico. Então, realmente, a gente tem que manter isso em mente, de que a água, em alguns lugares do Brasil e no mundo, ela é um recurso muito escasso. Ela é um recurso muito caro, né? A água tratada, de qualidade, ela é muito, muito escassa. A gente tem que dar muito valor que no Brasil a gente tem uma água de tão boa qualidade, no geral, né? E tem disponibilidade, né? Porque querendo ou não, dentro da nossa bacia hidrográfica aqui em São Paulo, a gente não tem, mas a gente consegue importar, né? Tem lugar que não tem o que fazer, né? Não tem de onde importar. Mas a gente realmente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade de que não, eu posso tomar um banho de 20 minutos aqui e tal, e tudo bem. Não é tudo bem, porque realmente é
é um recurso que a gente precisa dar muito valor para ele, né? E que tem muita gente que não tem acesso. Antes de casas sustentáveis, existem pessoas sustentáveis, gente. Exatamente. Então, acho que por hoje é só, pessoal. É Até isso a aí. próxima! Até, tchau, tchau.